Viva! Eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e hoje trago-lhe mais algumas dicas. Esta semana não são dicas de poupança, mas vêm mais a caminho. Mas também podem ajudar numa maior poupança. E poupança quando faz compras da China. Então são 11 dicas para as suas compras da China. Não sou expert, até hoje só fiz 2 encomendas, não, fiz 3, só que a primeira eu não sabia que estava a fazer uma compra da China, é Mini in the Box, e o site através do qual eu fiz a compra e depois é que verifiquei que os produtos vinham da China. E entretanto as outras 2 encomendas que fiz eu já sabia que eram produtos da China, mas ainda assim fiz, pois existe um conflito interno entre fazer e não fazer estas compras porque de facto sei que o trabalho é mal pago, a mão de obra é barata, por isso os produtos são tão baratos, mas este vídeo não é para fazer uma reflexão sobre este tema. Então, não sendo uma expert no assunto, há algumas dicas que me parecem essenciais para que as coisas corram bem e até agora não tenho saído mal com elas. Mas, claro, sim, a amostra é pequena. Então, antes de mais, é importante, quando encontramos um artigo de que gostamos, ler os comentários dos utilizadores que já compraram. Claro, faz todo o sentido. E não leia só o primeiro ou o segundo, leia por aí abaixo. Nestes comentários existem informações muito interessantes que podem ser úteis para escolher comprar ou não aquele artigo, procurar ou não outro vendedor para o mesmo artigo ou procurar ou não mais partes do mesmo artigo. Avalie as queixas, porque muitas vezes e muitas pessoas gostam muito de se queixar, mas muitas vezes são queixas que não são fundadas, muitas vezes são, mas é ver o que é que lá está escrito e o que é que escrevem uns e o que é que escrevem outros. E depois compare com a descrição, porque muitas vezes eu tenho encontrado comentários de queixas de utilizadores que compraram e não ficaram satisfeitos, mas que se nota claramente que não leram a descrição do produto. Ou a descrição foi feita, foi alterada depois daquele feedback ter sido deixado ali, também pode ter acontecido. Muitas vezes as pessoas não leem. Eu também não leio muitas vezes tudo. E depois não posso queixar, não é? Não. Isso. Como exemplo disso, tenho um dos artigos que encomendei, que foi aquele que eu mais esperei de todos e que eu achei, pronto, este vai ser o último a chegar. E entretanto, já sei que ele não vai chegar. É um carregador para telemóvel sem fios. E ao ler, eu não li a descrição toda, até porque muitas vezes tem muitas imagens pelo meio, depois tem lá mais umas partes em chinês porque são imagens e não dá para perceber nada. E depois continua mais descrição para baixo, convém passar, ver a descrição na íntegra. Antes de encomendar este carregador sem fios, eu andei a ver os comentários e vi que muitos diziam: isto é incompleto. Podiam avisar que há outra parte, que era preciso comprar a outra parte. E eu achei, espera aí, qual parte? Isto é composto por mais do que uma peça. Este carregador sem fios é composto por 2 partes muito importantes. Uma é o emissor ou transmissor e a outra é o receptor. E são precisas estas 2 partes para que ele funcione, senão não serve de nada. E na descrição dizia que depois teria de comprar, que ali não estava incluído, agora não me recordo se era o emissor, se era o receptor, não estava incluída essa parte para ver esse artigo, procurar na loja. Faz sentido ler os comentários, avaliar a queixa das pessoas, porque se há uns que recebem, deixam nos comentários a informação de que funciona muito bem, como esperavam, então por que é que outros dizem que vem incompleto? Por consequência, procurei um artigo que tivesse as 2 peças e encomendei-esse. Ver todas as fotos, inclusive a dos utilizadores. Pode ser muito útil. Alguns artigos têm só 1 ou 2, procure outro com o mesmo nome, de outra loja, porque vai encontrar, existem imensas lojas que vendem exatamente o mesmo produto. Então procure uma que tenha mais fotografias e muitas vezes no final existem fotografias do que o comprador colocou do artigo que recebeu. Então compare,
veja na mão, veja os comentários, compare toda esta informação, porque toda ela pode ser muito útil para a sua escolha. Verifique as medidas, porque os chineses são pequeninos e as medidas não são iguais às da Europa. Nos comentários muitas vezes vemos isto, queixas do tamanho, sobre o tamanho, que é muito grande, que é muito pequeno, porque muito grande geralmente tem a ver com os acertos que a pessoa procura fazer, geralmente, embora nem sempre, mas pode encontrar o mesmo artigo noutras lojas, geralmente a loja apresenta uma tabela de medidas e tem lá as medidas da peça, ou tem as medidas, a comparação na tabela, as medidas europeias, as medidas chinesas, as medidas na América, ou tem, muitas vezes quando é roupa, tem as medidas da própria peça. Então veja, pegue numa fita métrica, meça em si e veja se é a medida adequada. Amplie as fotos para ver o material. Naquelas fotos, por exemplo, de corpo inteiro, é natural que não consiga ver tão bem o material da blusa. Mas se for apenas da blusa, aumente, abra a foto, amplie a foto e geralmente dá para ver o tipo de tecido, o trançado do tecido, dá para ver a qualidade. Para alguns artigos faz todo o sentido ver que tipo de material é e dá para ver pelo trançado, pelo brilho, dá para ver um bocadinho melhor se é plástico, se é fibra, de que tipo, qual a qualidade, se é muito fininho, transparente ou não, dá para ver, amplie as fotos. Os portes, faz todo o sentido ver quanto custa o envio, porque já encontrei lojas, já encontrei artigos cujos portes são bastante elevados e o preço até parece ser uau, mas que fixe, que é bem mais barato que nas outras lojas e encontra mais assim, e depois parece não, isto não é um engano, de facto há umas que vendem mais caro do que as outras e depois quando vai ver os portes são quase no mesmo valor que a peça. E isto acontece para alguns artigos. Veja o valor dos portes para não ter surpresas quando verificar o seu carrinho. Se os portes não são gratuitos, então procure os outros artigos que tem no seu carrinho, que já escolheu, na mesma loja. Muitas vezes encontra na mesma loja que está a encomendar um outro artigo, porque ao verificar no site ou na aplicação, ao escolher os artigos, não está a ver à partida quais são as lojas. E geralmente escolho o artigo, não é? Eu falo por mim, escolho o artigo, não ando a ver quais são as lojas e às vezes calha que aqueles artigos, alguns artigos que eu escolhi são da mesma loja, outras vezes não. Então veja se os portos não forem gratuitos, porque há lojas que os têm, há lojas que não, então vale a pena ver se nas mesmas lojas onde já está a encomendar algum outro artigo, se existem os outros artigos, para só pagar portos uma vez. Procure pelo nome do artigo para encontrar um preço mais baixo, porque, como disse há pouco, há muitas lojas a vender exatamente os mesmos artigos, mas os preços variam ou os portos variam. Faça uma pesquisa e veja os preços todos, compare e depois veja na descrição se há peças ou não, se tem tudo ou não, todas essas questões. Compare a descrição, compare o artigo e escolha, até porque muitas vezes algumas lojas estão a fazer promoções em determinados artigos e pode encontrar o mesmo artigo em promoção. Verifique a descrição do artigo para ver se precisa de enviar uma mensagem à loja a dizer qual é a cor ou alguma outra particularidade naquele artigo, porque há algumas lojas que têm, na maioria daquelas que eu tenho visto, artigos que me interessam, têm um sítio para escolher a cor ou para escolher o tamanho. Nem todas têm, há lojas que não têm e não veja apenas a fotografia, é isto que eu quero e é nesta cor, porque pode ter outras cores ou pode ter outras características e lá na descrição costuma dizer, envie uma mensagem a dizer qual é que pretende. E isto acontece muitas vezes, por exemplo, para artigos que têm a ficha para a América e a ficha para a tomada para a Europa e que são diferentes, como sabe. Então convém que venha adequada, porque depois é um bocadinho mais chato estar a devolver aquilo e ter que encomendar outra para não estar a pagar os portos de envio, que não compensaria muitas vezes. Use a lista de favoritos para ser notificado das promoções. De vez em quando há promoções em determinadas lojas. Se eu tiver aquele artigo daquela loja nos meus favoritos, eu recebo a informação por e-mail ou na aplicação se aquele produto está em promoção e durante quanto tempo está em promoção. E se eu quero,
aproveito. Ir acompanhando o envio também dá muito jeito. Através do site ou através da aplicação, dá para acompanhar o envio das encomendas da encomenda que fez, os artigos encomendados. E isto dá muito jeito porque não só para saber quando é que foi despachado, se já foi despachado ou não, há algum atraso com o envio do artigo, mas, por exemplo, eu disse há pouco que aquela peça ou artigo que eu mais estava à espera ainda não chegou, não vai chegar, que é o tal carregador sem fios. O que aconteceu foi que eu verifiquei que este artigo, em particular, ele tinha sido devolvido à China. Em vez de vir para a minha zona, foi para outra localidade. E não sei porquê, porque a morada é a mesma e toda a gente enviou bem, eu recebi tudo. Aquela encomenda, não. O código postal errado, dizia lá, foi devolvido ao remetente e entretanto já chegou à China de novo. E o que eu fiz foi abrir um ticket, perguntar, ok, isto foi devolvido, o que é que se passou, porque eu dei o endereço correto e quando é que me voltam a enviar o artigo. E automaticamente recebo um e-mail a dizer que o pedido de reembolso foi aceito e pronto, eu queria o artigo. Mas tudo bem, e logo a seguir recebo um e-mail da PayPal, que é como eu pago estas encomendas, a dizer que o reembolso foi feito. Dependendo dos sites que usamos e aplicações, podemos ter uma proteção. Veja quais são as aplicações que usa ou o site que usa, quais são os termos de funcionamento de serviço desse site, porque podemos ter uma proteção. Até o próprio PayPal, neste momento, por causa destas encomendas, tem uma proteção do nosso pagamento e faz automaticamente o reembolso se nós fizermos a queixa dentro de um determinado tempo. Então, por exemplo, neste momento falta-me receber um único artigo e eu já recebi um e-mail de um dos sites que eu uso a informar que tenho mais 3 dias, hoje é dia 21, dia 24 expira o prazo para esta proteção. Se reclamar depois, eu já não tenho reembolso. Atenção, dependendo dos sites, estes reembolsos podem ser na íntegra ou não, pode ser uma percentagem, mas é melhor essa percentagem do que nada. É importante ver então todas estas características, mas até hoje como só fiz estas 2 encomendas de vários artigos de diversas lojas, não tive necessidade de reclamar o que quer que seja, a não ser este porque de facto foi para trás e foi reembolsado. Vou ter que encomendar o artigo de novo, com atenção às 2 peças. Todos os artigos nos surpreenderam pela positiva. Este foi aquele em que eu notei agora aqui um defeito, digamos, mas como não é para usar na rua, não me importa. Se for para usar na rua, pedir óculos, bem, pode, ou pelo menos espero pelos preços, podem acontecer destas situações. E pronto, era tudo isto. São todas as dicas que lhe queria deixar para fazer compras na China. Os sites e aplicações que eu tenho usado, o primeiro, como mencionei, foi o Mini in the Box, e existe um outro associado a este que é para roupa, que é qualquer coisa in the box também, ou mini qualquer coisa, mas que eu não usei. Entretanto, eu encontrei o Geek, procurei uma loja que tivesse uma maior variedade, porque o Mini in the Box é um bocadinho mais limitado, tivesse uma maior variedade de artigos daqueles que eu gosto imenso, que são artigos para geeks e nerds. E encontrei a aplicação Geek para iPad, iPhone, provavelmente também existe para Android. É uma questão de procurar, existe um site associado, provavelmente, mas na Geek tem sempre portes, paga portes. De qualquer forma são portes baratos, é uma questão de procurar, são portes de 1 euro, 2 euros, mas eu escolhi todos aqueles que tinham portes de 1 euro apenas e escolhi, procurei pôr na mesma loja aquelas que haviam, aquela loja que tinha mais artigos dos que eu pretendia, escolher os da mesma loja para pagar só os portes uma vez. A outra aplicação que passei então a usar é a AliExpress, é a mais conhecida, quer dizer, dos sites mais conhecidos. Vale a pena, porque tem muitas lojas, tem muitos produtos de todas as categorias possíveis e imaginárias, mas tem muitas lojas que os portes são gratuitos, ou artigos para aquela loja em que os portes são gratuitos, então vale a pena procurar. Até hoje
Os artigos têm sido muito bons, especialmente para o preço. Existe um ou outro que não tem. Eu já partilho consigo um bocadinho de cada um destes artigos que fui recebendo. Não tem uma qualidade tão grande assim, mas para o preço vale bastante a pena. E para o que é também, serve. Por hoje é só, ficam aqui as dicas para as suas compras na China. Tem mais? Costuma fazer? Já fez alguma vez? Como é que tem corrido? Partilhe comigo. Partilhe comigo estas dicas. Podem outras pessoas encontrar este vídeo, ver nesta página os seus comentários e não verem só estas dicas, aprenderem também com as suas. Por isso, partilhar é crescer junto, certo? Por hoje é só, até ao próximo vídeo. Eu tenho um dia feliz. Mas são verdes.